Vamos aproveitar e fazer uma oração. Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, que podemos fazer isso. Obrigado, Senhor. Senhor. Há lugar que eles não é permitido fazer isso, Senhor. E nós hoje podemos fazer isso, Senhor. Oramos, Senhor, meu Deus, pela oportunidade, oramos, Senhor, meu Deus, pela forma graciosa que o Senhor nos permite, Senhor, meu Deus, expor as suas escrituras, porque ela por si só, Senhor, meu Deus, ela faz morada no nosso coração, ela gera fé, Senhor, meu Deus, e os milagres começam a acontecer em nossas vidas, Senhor. E nós te agradecemos por isso no nome de Jesus. Aproveitando para orar também pelo aniversariante do dia, Senhor, Amém, em especial a Senhor. Marli, abençoamos ela, Pai, no nome santo e poderoso de Amém, Jesus Cristo, Jesus. Pai querido, que todos nós agora recebamos do Teu Espírito Santo um espírito de sabedoria, de inteligência, de discernimento, Pai, que possamos compreender as Suas Escrituras no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, pastor? Vamos lá então. Então vamos lá, gente. Acompanhe com a gente aí com a sua Capítulo Bíblia. 7, né, pastor? Lucas, capítulo 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai, ele vai, a outro venha e ele vem. Digo a meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém. Queridos, deixa eu só explanar algumas coisinhas acerca desse trecho aqui, tá? Então fala desse servo, né, não diz o nome dele, só diz que era um centurião. Centurião por quê? Porque cuidava de 100 soldados, então era alguém responsável por 100 soldados romanos, tá? E ele agora, então, observamos que é uma coisa assim, quase que estranha em parte, porque assim, quem você hoje conhece que comanda 100 pessoas, está lá preocupado com uma pessoa que ficou doente. Então isso aqui a gente vê neste homem assim, uma peculiaridade, né? Que é o cuidado com os seus soldados. Então ele tem um soldado que está lá doente, quase à morte, ou seja, devia ser uma doença muito grave, ou devia estar muito mal, tá? E a gente vê esse homem tendo compaixão, se preocupando com esse... Tá? Então a gente vê aqui assim, de certa forma, nós poderíamos dizer assim, não vamos dizer assim, ele era um homem do mundo, mas assim, até os do mundo se preocupam com aqueles que estão debaixo, né, do seu soldo, da sua autoridade. Tá? Então essa é a primeira observação que eu chamo. A segunda observação que eu tiro não está no versículo 4, que fala assim, que Jesus, chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência. E aqui, irmãos, qual que é a ideia? A ideia é que eles chegaram para Jesus, que eles pediram para Jesus. Jesus falou assim, não, eu não vim. Eu vim para os de Israel, os pequeninos de Israel. Eu não vim para... Tá? Mas daí, olha só que existe até uma argumentação aqui por parte aqui dos fariseus, né, dos judeus, fariseus, que eles dizem assim, este homem merece. Mas sabe o que é, mestre? Esse homem merece, né? E eles falam por que ele merece, tá? Merece que eles façam isso porque ama a nossa nação, ou seja, não é judeu, mas ama os judeus, tá? E a gente vê realmente que a questão do amor no centurião deve ser algo verdadeiro mesmo, porque ele está amando os seus soldados. Exatamente. Né? Ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Olha só, gente, Deus usa uma pessoa... Dá motivos, né? E Deus usou não digo um ímpio, mas uma pessoa que não era judeu para construir a sinagoga. Né? E construiu a nossa sinagoga. Né? E daí Jesus foi com eles. Tá? Quando eu já estava próximo, né? Para surpresa, né, vem uma mensagem, um recado do centurião, dizendo assim, olha, não incomode o mestre, né, eu preciso apenas de uma palavra só que ele dê, né, em favor do meu servo, está tudo ok. Queridos, e aqui então, aí Jesus para, né, e Jesus, com aquilo, ele diz assim, olha, eu não vi, onde está aqui, deixa eu achar aqui, verso 7. Isso, ó, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, ele fala, né, mas diz uma palavra e o meu servo será curado, tá?
Queridos, então naquele momento ali, observe que ele estava buscando o que de Jesus? Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. E é suficiente, né? Uma palavra é Uma suficiente. palavra é suficiente. Para mudar. Uma palavra do Senhor é suficiente na sua vida. Para mudar a sua história. Você só precisa de uma palavra. Sua que mude vida, sua história, seu dia, seu sábado. Uma palavra. Que mude a vida do seu filho, mude a vida do seu marido. É uma palavra que você precisa. Então, você vê, daí Jesus chama atenção dizendo assim, puxa, nem em Israel eu vi tanta fé. Exatamente. Como a deste homem, queridos. Então, que nesta manhã a gente possa, né, fazer Jesus se admirar, né? da nossa fé. Ele está dizendo muitas palavras, Muitas né? palavras. Nós estamos lendo aqui muitas palavras, tá? E nós precisamos de uma só. Uma só palavra, né? E Uma o só nosso é servo suficiente. será curado, o nosso problema será resolvido, né? O nosso medo será expulso, as nossas ansiedades serão supridas. Amém. No nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, recebe no teu espírito essa palavra. Amém. E vamos continuar. Logo depois, Versos 11. Jesus foi em uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então aqui ele continua a jornada dele, ele passa nesse local, né, de Naim. É uma cidade, na verdade era um vilarejo muito pequeno chamado Naim. Tá? E aqui há uma situação um pouco diferente da primeira situação que nós lemos. Porque aqui ninguém vem chegar para ele e falar assim, ó, coitado daquela mulher. Porque quando a gente olha, irmãos, diz que tinha uma mulher enterrando seu filho e tal. A gente está tão acostumado, né, a ver as pessoas enterrarem pessoas. Mas o que significava aquilo para aquela mulher, para aquela viúva? Aquela viúva, aqui a Bíblia fala assim que era o filho único dela. Ela não tinha outro filho. E ela já era viúva. Sabe o que significava isso? Significava que aquela mulher está à mercê da sociedade. É uma mulher que quem ia cuidar dela? Ela não tinha mais já marido, não tinha marido. Porque ela é viúva. E o E único agora filho dela morre o filho dela. Então agora, que situação, né? Jesus vê isso e o verso 3 fala assim, e vê-la, o Senhor se compadeceu, né, dela e disse, não chore. Eu não sei se hoje você se sente como essa viúva, se você está ansioso ou está angustiado, ou mesmo está sepultando, né, o seu único filho. Quem sabe hoje nessa manhã você está sepultando o seu filho, não de forma literal, filho, pessoa, mas quem sabe o filho é a sua última esperança. Figurado, quem né? sabe hoje você está falando assim, puxa, é minha última, né? É meu último grão de arroz, é a minha última xícara, era minha única pão, esperança. minha única esperança, né? Jesus vê, né? Ao vê-la, ele vê, tá? O Senhor ele se compadeceu. Então que o Senhor se compadeça de você, se o Senhor se compadeça de mim, tá? E ele disse para aquela mulher, não chore, ou seja, cesse o teu sofrimento, né? Não chore mais, tá? E ele fala assim, depois ele aproximou do caixão, ele toca no caixão, né? No esquife, tá? E toca nas pessoas que carregavam esse esquife, tá? E disse para o jovem, né? Levanta-se. Levante-se. E o jovem levantou-se e começou a conversar e Jesus entregou para sua mãe. Então observe como o foco era a mãe, ele pega o menino e entrega para a mãe, com que ele diz, é isso que te precisava, tá? E observa aqui, pastor, que quando nós estamos estudando, nós estamos no 7º capítulo de Lucas, né? Então você vê ali que Jesus realmente era de poucas palavras, né? Uma palavra, como diz na parte anterior que nós lemos, é suficiente. Você vê que o Senhor olha para aquele que não anda e fala, levante-se, né? Ele olha para outro, está repreendido. Então assim, o Senhor vai com poucas palavras, mas que são suficientes para causar um turbilhão na vida da pessoa e mudar radicalmente a vida de uma pessoa, né? E olha o que está nas entrelinhas também. A ressurreição desse jovem, né, trouxe salvação para aquela mãe, tá? Fazendo uma analogia aqui, a ressurreição de Cristo, né, trouxe a salvação para a mãe igreja, para todos nós e para a mãe igreja, tá? Então veja como todo o tempo, com certeza Jesus falou assim, puxa, eu não posso deixar essa mãe sem o filho, assim como eu não vou deixar a minha igreja sem o filho ressuscitado, ressurreto e agora com honra, com glória, com poder, tá bom? Vamos lá então? Versículo de número 18.
Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando 2 deles. Enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo a palavra de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração, prosseguiu Jesus, com que se parecem? São como crianças, que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Aqui o contexto aqui desse trecho bíblico, queridos, fala então sobre o quê? Sobre dúvida. Observe que inicia com a dúvida do próprio João Batista, né, que envia, né, para o Senhor uma pergunta, né, os seus discípulos, né, este é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Né? Então, ele envia os seus discípulos para perguntar para Jesus, e eu quero chamar a tua atenção na resposta que Jesus dá. Porque era uma resposta simples: sim, sou eu aquele que haveria de vir? Não sou. Não, o que Jesus faz? Observe que Jesus, versículo 22, no 21, fala, naquele momento, Jesus cura muitos que tinham males, doenças, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos, ou seja, ele faz milagres. E agora, olha o 22, daí então agora ele responde. Primeiro ele faz milagres, porque os milagres, eles são não um fim, mas eles são um caminho, um sinal para revelar. É um sinal para revelar. Então entenda isso, qualquer milagre que possa acontecer na minha vida, na sua vida, tá? Ele não é o fim. Ai, que bom, eu alcancei meu milagre. Não. Ele revela que Jesus está vivo. Exatamente. Que todo Cristo milagre verdadeiramente revela que Jesus está vivo. É real. Porque ainda há pessoas que têm dúvidas, queridos, nisso. Tá? Então, veja que Jesus falou assim, volte e anuncie agora, João, o que vocês viram e ouviram. Tipo assim, observe que ele não respondeu, sou ou não sou. Diga o que vocês viram e o que vocês ouviram, e ele vai saber a resposta certa. Ele vai discernir, né, acerca da resposta que ele precisa. Tá? Outra coisa, daí ele pega e começa a falar de João. Ele fala assim, olha, que vocês foram lá no deserto atrás de João? Foram ver um caniço balançando? Né? Ele não tem roupas finas, porque quem tem roupa fina fica no palácio. O que vocês foram fazer atrás dele? Então, vocês acham que ele é o quê? É um profeta? Daí ele fala, sim, e mais, ele fala. Daí o versos 27 diz assim, este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o caminho diante de ti. João ia preparar o caminho para Jesus, assim como Deus enviou também nós hoje, como nós somos hoje os João Batistas, tá? Que temos que viver no reino. Tá? E olha só o que Jesus fala no verso 28, eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João, todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. Queridos,
Se nós hoje vivemos para atrair o reino de Deus dos céus para a terra, que é isso que a oração do Pai Nosso nos ensina. Então, se nós fizermos isso, e nós somos o menor, nós já vamos ser maior do que o João. Olha só que queridos, que tremendo isso, hein? Tá? Então, e o João foi o cara, né? Isso. Mas como sempre existe, o versos 30 fala que os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito isso é incrível, de Deus. Porque né, eles rejeitaram o propósito. E não foram batizados por João, tá bom? Queridos, então, assim, daí tem mais uma observação no final, verso 33, fala assim, pois veio João Batista, daí Jesus continua falando, né? Olha, eu não entendo vocês são como crianças, né? Porque veja bem, a argumentação de Jesus, vem João Batista, Jesus, e bebe, e não tá bom, e não ainda, né? Vocês não, tá? Vocês dizem, ele tem demônio, é um endemoniado, tá? Veio o Filho do Homem, né, comendo e bebendo, ou seja, ao contrário de João Batista, aí ele é um comilão e beberrão, amigo de pecadores, quer dizer, nunca tá bom. Nunca tá bom. Vocês nunca entendem, vocês nunca vai ter a pessoa perfeita. E aqui fala algo muito especial, por quê? Porque às vezes a gente fica esperando, a gente olha para as pessoas para receber algo de Deus, mas a gente julga aquela pessoa. E se a gente, durante o tempo, às vezes você vê aquela pessoa perfeita. Né? Então você recebe. Daqui a pouco você começa a ver que aquela pessoa come e bebe, ou não come e não bebe, já se torna imperfeito. Daí você não recebe mais. Mas ela também senta na mesa como eu, também come como eu. E isso é característica infantil, imatura. E ele fala assim, ó, vocês parecem criança, porque criança é imatura, criança é infantil. Toca flauta, mas ninguém fica lá, mas ninguém dança, porque eu tô brincando sozinho, ninguém quer brincar comigo. Né? Ele tá falando, poxa, gente. Porque desprezam a autoridade que está sobre aquela pessoa. Né? Tem uma autoridade constituída que vem dos céus, que está sobre essa pessoa. Então, assim, Jesus também sentava à mesa com as pessoas, também comia, também bebia, né? Ele veio aqui como um humano, como eu e você, mas ele tinha uma autoridade sobre a vida dele. Né? E é isso que a gente tem que reconhecer. E legal que ele comia e bebia com os pecadores, mas não pecava. Não pecava. Né? Esse é a chave de tudo. Então não é com quem, nem onde você está, mas o que você está Não fazendo. é o ambiente que muda ele. Né? É ele que muda o ambiente. Nossa, é assim tremendo. que nós temos que ser. Somos nós que levamos um ambiente diferente aonde nós vamos. Né? Então isso é tremendo. Eu queria fazer aqui uma apêndice, pastor, porque ali, né, falou o propósito de Jesus quando ele manifesta ali, quando João está perguntando, que ele diz, né, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas. Quando você lê isso, você automaticamente pensa em doenças físicas, tá? Mas eu quero abrir a tua mente agora, a tua visão, para entender, porque há áreas da sua vida que você pode estar paralítico. Olha só, são áreas, ou está morto, ou então está cego. Às vezes você está sem visão sobre alguma coisa. Então nessa área você está cego. Há áreas que você está cego, que você não consegue enxergar, que você não consegue ver. Há outras em que você não consegue se movimentar, porque você está sobre um espírito de paralisia. E nessa manhã gelada, né, pastor? Nós estamos aqui para dizer que o Jesus continua fazendo com que cegos venham, que os aleijados andem, que os leprosos sejam purificados. O que é lepra, gente? A lepra hoje é algo que contamina. Naquela época contaminava os outros, né? E quantas pessoas estão tão amarguradas, tão cheias de coisas ruins, que estão contaminando os outros que estão perto, né? E que os teus ouvidos sejam abertos nessa manhã, e que tudo aquilo que está morto na sua vida seja ressuscitado em o nome do Senhor Jesus. Tá? Não é só no físico que o Senhor está agindo, Ele está agindo também no teu emocional, mas muito mais no seu espiritual, que vai curar todas as outras áreas. Esse versículo que você leu agora fala que os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Né? A ideia é que pregadas aos pobres justamente é pobre no sentido que tem falta. Que tem falta. Que tem falta justamente dessas coisas que você falou. Falta de maldição, falta de vida, e as boas novas, que é o quê? O Evangelho, né? Que vem como um remédio para nossas almas, para o nosso coração. Vamos continuar lá, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume.
Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, dizia ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Talvez o versículo chave, e aqui, se você vai ver, vai continuar de novo um tema que é o quê? A dúvida. Porque olha só, o verso 39 fala assim: ao ver isso, né, o fariseu, o que lhe havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta. Quer dizer, ele convidou Jesus para a casa dele, tá? Para quê? Para examinar Jesus, para checar, para medir Jesus. Ele fala: se esse homem fosse profeta, tá, ele saberia quem é essa mulher que está tocando ele. Tá? Ele saberia. Então, tipo assim, olha só como ele está em dúvida. Ele chama Jesus para a casa dele, para a vida dele, para próximo dele, mas ele está com dúvida ainda. E olha só o que Jesus fala. Jesus faz um ensino, porque Jesus conta essa história. Então, quem deve mais, aquele que 50 ou 500, quem é mais perdoado, para que Jesus está falando para ele assim: olha, na verdade, tanto eu sei quem é essa mulher, que é pecadora, que vim na casa de 2 pecadores. Um que deve mais, outro que menos. Porque você também é, Simão. É isso que ele está querendo dizer. Né? Então, por isso que quando ele conta aquela historinha, tipo assim, né? Essa historinha de quem é mais perdoado. Eu adoro isso que Jesus faz. Isso. A forma que ele faz, né? Porque ele está dizendo porque o fariseu falou para si mesmo, né? E daí Jesus percebe aquilo, porque em outros textos a gente vê que Jesus sabe que você está pensando, né? Então daí ele começa uma conversa paralela com Pedro ali. Tipo, e é uma oportunidade para ensinar, porque ele não fala: por que você está pensando isso, Simão? Ele chega e fala: Simão, me diga uma coisa. Você sabe? Vou contar uma história. Alguém que deve 500, outro deve 50, e nem os dois não tem como pagar e foram perdoados. Quem foi mais perdoado? O que deve mais. Ele estava tentando dizer assim: essa mulher aqui talvez deva mais, mas você também deve. Tá? Agora, por outro lado, ela que devia mais, ela é mais grata. Você está sendo menos grato. Queridos, então é o seguinte: todos nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. Somos devedores, né? E somos gratos, né, pelo sangue de Jesus. Agora, amor, quem está sendo mais grato a Jesus, a Deus, a sua obra? Aquele que foi pouco perdoado ou muito perdoado? Eu não sei se você teve muitos pecados perdoados, mas se você teve muitos pecados perdoados, então seja muito grato a Deus. Exatamente. Se você teve poucos pecados perdoados, né, seja grato também. Tá? Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: observe que ele fala assim para Simão: Simão, você não foi grato, você não me ofereceu nada. Você também é pecador. Você também teve seus pecados perdoados, mas você não me ofereceu nada. Essa mulher, ela é pecadora, ela veio aqui com arrependimento, tá? E ela até agora não para de beijar o meu pé, não para de ungir meus pés, não para de lavar meus pés com as lágrimas, enxugar com os cabelos. E perfume era coisa cara, gente. Nessa época era coisa cara. Então, tem gente que não faz nada. Não faz nada. Tem gente que não serve a Deus. Tem sido tão abençoado. Não vai sequer ir na igreja para agradecer a Deus pela vida, né? Pelo amor. Tem pessoas, né, que às vezes estão procurando emprego ou procurando uma cura, né? E assim, vão para a igreja, né? Porque na hora de desespero, aonde que pega? Vamos para a igreja porque estou desesperado, né? Recebeu a bênção. Daí não aparece mais. Ou se não daí recebeu, daí não vai mais porque está cansado, né? Porque daí conseguiu o trabalho.
Fica Mas cansado. daí ficou cansado, daí então não vai porque o trabalho Fica cansou. tranquilo. Logo você perde o emprego para poder voltar, porque Jesus não perde você. Tá bom? Ele prefere que você perca o emprego do que perder você. Tá? E assim, esse texto nos ensina também, né, gente, a parar de olhar o outro como pecador, gente. Né? Aquela coisa, nós lemos um pouco antes, botar o dedo, tirar a trave do seu. Jesus está falando o tempo todo, tira a trave do seu. Pensa no seu, pensa na sua vida. No quanto você precisa pedir perdão. Nós falamos também lá no começo, que João pregava? Arrependimento. É necessário que eu e você se arrependa. Quanto à vida do outro, deixe que no tempo oportuno ele vai se arrepender. Né? O Senhor vai tocar na vida dele. Mas quanto a mim e a tua vida? Do que nós precisamos nos arrepender hoje? Né? O que o Senhor precisa trabalhar em mim e você? Nós precisamos nos arrepender e parar de ficar olhando pro outro. Ah, aquele ali é um pecador. Ah, aquela ali é uma pecadora. Olha, gente, é isso aí. Às vezes você vai descobrir que você é muito mais pecador do que aquela pessoa. Porque às vezes aquela pessoa é pecador, mas tem sido grato. Tem sido grato ao Senhor e tem se derramado aos pés do Senhor e você não. Exatamente. Né? Quem muito foi perdoado, muito amou. Muito amor. Tá? Mas é isso aí, gente. Então, por hoje é isso, né? Lucas capítulo 7. Né? Queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão conectados conosco. A Lívia... Maria da Silva.